Minha gente, vamos iniciar nossa aula. Deixa eu só ajustar essa câmera. Só ajustar a câmera, minha gente. Um probleminha técnico aqui em cima da hora. Mas a gente já vai ajustar. Já vamos ajustar os detalhes. Não estava torto. Só ajustar aqui, minha gente. Câmera. Quis ajeitar em cima da hora. Mas já vamos entrar ao vivo e a cores. Mais uma aula. Segure aí. Minha gente, deixa eu ver aqui como é que está a imagem. Sejam todos muito bem-vindos. Só afastar um pouquinho. Vocês estão me ouvindo bem? Comente aí. Vocês estão me ouvindo bem? Nós vamos iniciar mais uma aula.
Tem já alguns irmãos compartilhando, alguns irmãos comentando. Nós vamos estudar hoje sobre a terceira carta, né? Carta de Cristo à igreja de Pérgamo. Preparei essa aula como as demais, com muito carinho, muita dedicação, e eu creio que Deus vai abençoar sua casa, vai lhe abençoar, lhe edificar através da exposição da palavra de Deus. Compartilhe. Irmã Vânia, se você puder compartilhar lá no grupo do Ibadã, compartilhe para que os demais alunos possam assistir. Nós temos duas turmas dos grupos de teologia, não é? São duas turmas do Ibadã. Então compartilhem, por favor, quem é do Ibadã, já compartilhe lá no grupo, compartilhe com seus amigos, comente, envie, irmã Antônia, Pai do Senhor, irmão Harrison, irmã Sandra, irmão Bartião, paz. Vão chegando, vão compartilhando, compartilhe, irmã Sandra, compartilhe, irmão Harrison, irmã Antônia, irmã Vânia, irmão Sebastião, compartilhe essa live para que o número máximo de pessoas possa ser alcançado. Nós vamos tratar de uma carta muito atual, um assunto muito vibrante sobre a igreja ontem e hoje, a igreja no passado e no presente. E eu estou muito feliz com o alcance desses nossos estudos, né? Muitas pessoas acompanhando, muitas pessoas sendo edificadas, muitas pessoas mandam mensagem no Message, também no WhatsApp, pedindo orientações, parabenizando pela exposição bíblica, e eu estou fazendo isso com todo carinho, disposição para abençoar sua vida, abençoar sua casa, neste tempo de pandemia, não é? Que ainda assola o nosso país, agora, de uma forma geral, boa parte do nosso país sendo assolado por esta pandemia, mais uma fase, muitas pessoas em casa, nós temos irmãos de outros estados nos acompanhando. Então aproveite para compartilhar e ser edificado pela palavra de Deus. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Meu primo aí, Kelvin Matias, um abraço. Meu amigo Carlos Amaral, Deus abençoe. Compartilhe esta live. Compartilhe para que o máximo de pessoas possa ser alcançada. Nós vamos fazer a exposição da terceira carta. Nós já fizemos a exposição da carta à igreja de Éfeso, já fizemos a exposição da carta à igreja de Esmirna, e hoje nós faremos a exposição da carta à igreja de Pérgamo. Minha querida tia Natália Brengartene, um abraço na família. Compartilhe, comente, vai chegando, vai compartilhando, envie nos grupos, para que as pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12 ao 17. Nós vamos fazer hoje a exposição desta carta. Diz assim: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios: Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti,
porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Olha só, versículo 15. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Glória a Deus. Os irmãos que estão chegando, nós vamos fazer hoje a exposição da terceira carta. Carta de Cristo à igreja de Pérgamo. Uma exposição da igreja ontem e hoje. A mensagem de Cristo ontem e hoje. Então, como sempre nós estamos fazendo, na exposição das cartas. Antes disso, quero mandar um abraço ao meu amigo Joel dos Santos, meu amigo Claudio Parintins, meu amigo missionário Denis, Deus abençoe, vai compartilhando essa live. Compartilhe, minha gente, essa live, mande nos grupos, porque é uma mensagem atual para a igreja de hoje. Nós temos 7 cartas. O livro do Apocalipse, se você abrir, no capítulo 1, versículo 11, você vai ver que o apóstolo João ele recebe uma ordem de Cristo para escrever aquilo que ele viu às 7 igrejas da Ásia, a saber, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. 7 igrejas que, como o número 7 indica perfeição e totalidade, simbolizava a totalidade da igreja na Ásia. Então, vale ressaltar que o termo aqui Ásia não diz respeito ao continente, mas uma província romana da Ásia. Então, Cristo escreve, ou manda o apóstolo João escrever 7 cartas a 7 anjos de cada igreja. E estas cartas, em sua maioria, elas têm uma estrutura com pelo menos 7 características. Se você ler as 7 cartas que estão inseridas no capítulo 2 e 3 do Apocalipse, você vai perceber que praticamente elas têm a mesma estrutura, com exceção de uma ou 2 cartas, a saber, Esmirna e Filadélfia. Praticamente todas as igrejas, todas as cartas, elas têm esta estrutura: destinatário, a quem Cristo está destinando a carta. Aí nós temos a apresentação de Cristo. Cristo sempre se apresenta de uma maneira distinta. E nós vamos ter a avaliação, quando Cristo diz a todas as cartas: eu conheço as tuas obras. Cristo avalia. Aí nós temos a avaliação, nós temos a aprovação ou elogios, nós temos reprovação, nós temos também alerta e promessa final aos vencedores. Se você pegar a estrutura da carta à igreja de Pérgamo, você vai perceber que o versículo 12, olha a análise que eu estou fazendo aqui para vocês. Olha a análise. Você vai perceber que o versículo 12, existem 2 características da carta. A primeira é a apresentação. Cristo, ao destinatário, ao anjo da igreja de Pérgamo. Ou seja, o destinatário, para quem a carta se destina. Se destina ao anjo da igreja em Pérgamo. Quem é que se apresenta? Aquele que tem a espada de 2 fios. O versículo 13, você vai ver a avaliação, o elogio que Cristo faz à igreja de Pérgamo. Os versículos 14 e 15, você vai perceber Cristo reprovando a atitude de alguns crentes em Pérgamo. No versículo 16,
você vai ver a recomendação e o alerta de Cristo a alguns daqueles crentes. E no versículo 17, você vai ver a promessa final aos vencedores. Fica muito prático você estudar a carta dividindo por meio desta estrutura: destinatário, apresentação, avaliação, elogios, aprovação, reprovação, recomendação, o alerta e promessa final. Você acaba tendo uma compreensão mais bela do conteúdo da carta que Cristo escreve a cada igreja. Por isso que eu faço questão de expor de uma forma detalhada para que você venha compreender as características de cada uma carta. Então, vamos lá. A carta à igreja de Pérgamo, ela é a terceira carta entre as sete. Nós estamos seguindo uma linha. Como falei inicialmente, nós estudamos sobre a igreja de Éfeso, nós estudamos também, quarta-feira passada, sobre a igreja de Esmirna, e hoje estudaremos sobre a igreja de Pérgamo. Se Deus nos permitir, na próxima quarta-feira, nós estudaremos sobre a igreja de Tiatira. Como eu estou fazendo, quem tem me acompanhado nas duas últimas lições ou lives, tem percebido que eu trago sempre curiosidades de cada cidade e cada igreja. E eu enumerei aqui pelo menos 12 curiosidades para que nós compreendamos o contexto da cidade de Pérgamo. Isto, a introdução, não é? Conteúdo de introdução. Vamos lá, 12 curiosidades sobre a cidade de Pérgamo. A primeira curiosidade é que o nome Pérgamo, segundo a maioria dos estudiosos, significa casado. A segunda curiosidade é que, historicamente, a cidade de Pérgamo era a cidade mais famosa da Ásia. A terceira curiosidade é que Pérgamo foi a capital da Ásia por quase 400 anos. A quarta curiosidade é que, como centro cultural, Pérgamo sobrepujava Éfeso e Esmirna, as duas cartas que estudamos anteriormente. Quinta curiosidade: Pérgamo era famosa por sua biblioteca, que possuía quase 200 dedicado a Zeus, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e este templo, obviamente, estava em Pérgamo. Em oitava curiosidade: Pérgamo era a sede de uma famosa escola de medicina. Nona curiosidade: o emblema de Esculápio. Esculápio era o deus da serpente, o deus serpente das curas. Era uma serpente, ainda hoje a serpente decora os emblemas da medicina. A 10ª curiosidade: em Pérgamo estava o trono de Satanás. 11ª curiosidade: Pérgamo orgulhava-se por seu conhecimento e cultura. 12ª curiosidade: Pérgamo popularizou-se nos pergaminhos, folha de escrita feita de pele de animais, quando Alexandria deixou de fornecer papiro para Pérgamo. A história conta que a cidade de Pérgamo cresceu muito, desejou ter uma grande biblioteca, e Alexandria não forneceu mais material, papiro para Pérgamo, então Pérgamo criou o pergaminho e tornou-se uma das maiores bibliotecas do mundo, com 200 mil pergaminhos aproximadamente. Então, este é o contexto histórico, ou pelo menos 12 curiosidades sobre a cidade de Pérgamo. Agora, tratando-se sobre a igreja, tratando-se sobre a carta de Cristo, a igreja de Pérgamo, nós temos pelo menos 4 curiosidades. A primeira é que Pérgamo era uma igreja firme na cidade onde estava o trono de Satanás. Em segundo lugar, a igreja de Pérgamo é um símbolo, observe que isso aqui é o cerne desta aula de hoje.
Pérgamo, a igreja de Pérgamo, é um símbolo dos fiéis que estão casados com Cristo e os infiéis que estão casados com o mundo e seus prazeres. Vou repetir. Pérgamo é o símbolo daqueles que estão casados com Cristo e daqueles infiéis que estão casados com o mundo e seus prazeres. Terceira curiosidade sobre a carta. Das 7 cartas, a igreja de Pérgamo é que apresenta a descrição mais simples a respeito de Cristo, contendo apenas uma característica ou um nome. A quarta curiosidade sobre a carta à igreja de Pérgamo é que ela é a carta que mais faz citações a personagens. Ela cita Cristo, Satanás, Antipas, Balaão, Balaque e os nicolaítas, ou pelo menos aqueles que seguiam a doutrina dos nicolaítas. Isto é muito interessante a priori, a início para nós introduzirmos esta aula. Falamos do contexto histórico, curiosidades sobre a cidade de Pérgamo, curiosidades sobre a carta à igreja de Pérgamo. Agora vamos nós entrar no contexto histórico da cidade de Pérgamo. A localização. Pérgamo localizava-se cerca de 112 quilômetros ao norte de Esmirna e a 24 quilômetros da costa marítima. Daniel, o que se adorava em Pérgamo? Qual era a religião de Pérgamo? Observe. Por que eu estou fazendo essa introdução? É que para você compreender a grandeza da igreja em Pérgamo, a fidelidade dos crentes nesse contexto. Olha o contexto em que a igreja de Pérgamo estava inserida. A cidade de Pérgamo se tornou o principal núcleo religioso da Ásia. Templos, altares e santuários eram dedicados a Zeus. Zeus era considerado rei dos deuses e conhecido ali como Deus Salvador, um dos primeiros títulos reivindicados pelos reis atálidas. Adorava-se também a Atena, deusa da vitória e patrona da cidade. Adorava-se também Dionísio, deus padroeiro da dinastia Atálida, simbolizado por um touro. Adorava-se ali também Asclépio, que era considerado o deus da cura, simbolizado por uma serpente. O grande altar, observe bem, o grande altar dedicado a Zeus tinha 12 metros de altura e ficava em um terraço elevado sobre o cume do monte. Além disso, Pérgamo era o centro do culto ao imperador na Ásia. Então, havia ali um panteão de deuses, fora que haviam templos com sacerdotes e sacerdotisas, onde a maioria das pessoas ofereciam rituais, comida, bebida aos deuses, e ali também prostituíam-se, vendiam-se e viviam uma vida devassa. Daniel, como era o comércio em Pérgamo? Em Pérgamo estava a sede de uma famosa escola de medicina. Para ali peregrinava-se e convergiam pessoas no mundo inteiro em busca de saúde. Este é o contexto onde a igreja de Pérgamo está ou estava inserida. Um contexto de hostilidade, um contexto de adoração suprema ao imperador, a Zeus, a Dionísio, a Asclépio, a Atenas, enfim, havia ali um panteão de deuses onde aquelas pessoas em Pérgamo cultuavam, adoravam, sobretudo também prostituíam-se através ou nos templos com os sacerdotes e sacerdotisas. Olha que coisa interessante. Isso é um contexto que todos nós precisamos compreender para entender a carta. Feito o contexto, a guisa de introdução, vamos agora para a exposição, versículo por versículo, da carta à igreja de Pérgamo. Versículo 12.
Cristo se apresenta assim: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Cristo já havia se apresentado à igreja de Éfeso como aquele que está no meio dos 7 candeeiros de ouro. Cristo já havia se apresentado aos crentes em Esmirna como aquele que é o primeiro e o último e esteve morto e reviveu. Agora, Cristo se apresenta à igreja de Pérgamo como aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Esta espada era um símbolo da justiça romana. Dá-se a ideia aqui, no original, de uma espada pesada e longa. Isto também fala-se de um Cristo guerreiro, de um Cristo vencedor e também, provavelmente, esteja ligado a um dos centros de adoração ao Deus Asclépio, que era o deus da medicina e tinha uma forma de serpente. Talvez, segundo alguns estudiosos, seja essa uma atribuição, uma referência a este Deus como Cristo que decepa, que corta e que tem uma espada de justiça e juízo. Cristo se apresenta àquela igreja como aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Qual é a avaliação que Cristo faz daquela igreja? Olha como Cristo avalia. Eu conheço as tuas obras. Gente, eu gosto dessa expressão. Olha só, nós temos já alguns irmãos aqui. Compartilhem, aproveite, meu irmão Elson Assunção, Jamerson Moreira, Tiaguinho, Tiago Gomes, missionário da Tradicional. Deus abençoe, Tiago. Olha só, as 7 cartas do Apocalipse, todas elas têm esta avaliação. Eu conheço as tuas obras. Por quê? Mais do que nunca, o Cristo que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, porque a primeira figura que João vê no céu, quando João é arrebatado em espírito, é Cristo no meio dos 7 castiçais de ouro. Por quê? Porque ele não é apenas o Cristo que anda no meio da sua igreja, como ele é também o Cristo que conhece, que sonda a sua igreja. Então, ele conhece toda a atividade, quer seja ela social, quer seja ela espiritual, quer seja ela uma atividade voltada à prática piedosa do amor a Cristo. Então, Cristo conhece sua igreja em sua totalidade e conhece todos os crentes em sua totalidade. Isto fala da onisciência de Cristo. Eu conheço as tuas obras. Eu sei tudo aquilo que tu fazes. Eu sei de tudo. É o que Cristo está dizendo. Ele conhece tudo sobre nós. Agora, olha que coisa interessante, é que quando Cristo ele fala que conhece as suas obras, e é a primeira vez que aparece aqui na exposição das cartas, o Cristo que conhece as nossas obras, as obras da igreja, e conhece o local onde a igreja habita. Olha como Cristo é enfático em dizer: eu conheço as tuas obras e onde tu habitas. Olha que coisa interessante. Porque ele se apresenta à igreja de Éfeso como aquele que conhece as obras, o trabalho, a perseverança, a paciência, o colocar as provas, a apologia da igreja, porque ela colocava à prova os falsos apóstolos e os consideravam mentirosos. Ele se apresenta à igreja de Esmirna como aquele que conhece as obras, a tribulação. Mas quando ele se apresenta à igreja de Pérgamo, ele diz assim: eu conheço as tuas obras e onde tu habitas. Ou seja, eu conheço a tua geografia. Eu conheço o local onde tu estás inserido. Minha gente, uma mensagem de ânimo, de aplicação para nós. Cristo, ele não apenas conhece aquilo que nós fazemos para ele, como também conhece a nossa geografia. Nada foge do olhar daquele que tem e sonda todas as coisas.
Ele conhece onde nós estamos. Às vezes, eu estou lidando aqui com pessoas, com obreiros, com pastores que nos assistem agora, que estão nos mais rincões do nosso país, nos lugares mais distantes, passando os maiores desafios, passando as tribulações mais horríveis que alguém poderia enfrentar. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus sabe onde tu habitas, Ele sabe o teu endereço. Eu posso estar me direcionando a alguém aqui nesta noite que está atribulado, aflito, angustiado, depressivo, e eu preciso salientar algo para você. Deus conhece o teu endereço. Ele sabe onde tu habitas. Se ele sabe onde tu habitas, ele conhece todas as tuas necessidades. Você pode aqui, alguém pode escrever aqui nos comentários, enquanto eu tomo aqui um copo com água. Cristo sabe onde eu estou. Alguém pode escrever aqui? Cristo sabe aonde eu estou. Meu amigo Isandro, meu amigo Ronilson, Gabriel Silva. Alguém pode escrever? Cristo sabe onde eu estou. Cristo sabe a minha localização. Cristo sabe onde eu estou inserido. Ele conhece todas as coisas. Ele sustenta absolutamente todas as coisas. Olha só. Quando Cristo fala, eu conheço onde tu habitas, Cristo está dizendo que ele conhece o local de ação da igreja. O verbo aqui dá a ideia que eles não eram apenas visitantes, mas tinham seu lugar ali. Por isso que Cristo disse, eu sei onde tu habitas. Olha só. E Cristo vai dizer onde eles habitavam, que é onde está o trono de Satanás. Olha o desafio daquela igreja. Meu Deus. Olha o desafio daquela igreja. Ser uma igreja ativa onde estava o trono de Satanás. O Apocalipse ele faz referências a alguns tronos. Por exemplo, o Apocalipse cita o trono de Cristo, cita 24 tronos, que são os tronos dos 24 anciãos. O Apocalipse cita o grande trono branco, onde todas aquelas pessoas que rejeitaram Cristo, seu evangelho, sua graça, serão julgadas no final de todas as coisas. O último acontecimento, o último julgamento que Cristo fará, o grande trono branco. E também o Apocalipse fala sobre o trono de Satanás. E trono dá a ideia de domínio, de realeza, de poder, de governo, de controle. Aquela igreja estava inserida no local onde Satanás tinha implantado o seu trono. Olha que desafio aquela igreja tinha. Tu habitas onde está o trono de Satanás. A expressão aqui, Satanás, só endossa as nomenclaturas que o inimigo das nossas almas recebe no Apocalipse. Ele recebe o nome de diabo no Apocalipse, de caluniador, do próprio Satanás, de adversário, de antiga serpente, de dragão. E isso define a sua funcionalidade, o seu governo, a sua missão. Trono no mundo antigo significava autoridade, especialmente governo, de modo que, em certa medida, Pérgamo era considerada a sede de poder onde Satanás estava atuando. Meu amigo Felipe Passos, grande advogado, saudação, meu amigo. Saudação à sua querida esposa Rebeca, saudade de você. Seja bem-vindo à nossa exposição à Igreja de Pérgamo. Carta de Cristo à Igreja de Pérgamo. Então aquela igreja estava ativa na cidade onde o trono de Satanás estava instaurado. Ela habitava no mesmo ambiente que Satanás implantara o seu
trono. Daniel, qual era a situação daquela igreja? Minha gente, imagina no meio de tantos desafios, de tanta promiscuidade, devassidão, idolatria, em meio à adoração a Zeus, em meio à adoração a Dionísio, em meio à adoração ao Deus da medicina chamado Asclépio, em meio ao panteão de Deus, e também adorava-se o imperador em Pérgamo. Havia alguns crentes ali que, mesmo diante da perseguição, da idolatria e das oferendas de Satanás, havia alguns crentes que conservavam o nome de Cristo. Olha que diz o versículo de número 3. Tu retens o meu nome. Olha que coisa interessante. O verbo aqui reter no grego significa agarrar energeticamente, permanecer firme ao nome de Cristo, preservar com firmeza, isto é, a essência da pessoa, mesmo diante dos grandes desafios e também da perseguição que assolava aqueles crentes. Alguns deles permaneciam fiéis, eles conservavam, eles agarravam, eles permaneciam firmes ao nome de Cristo. Eles permaneciam firmes em proteger, em pregar, em se firmar unicamente no nome de Cristo, que para todo sempre é o Senhor que vive e reina de eternidade a eternidade. Então, em meio à perseguição, à angústia, e muitos deles passavam restrições, miséria, muitos desafios, eles permaneciam fiéis ao nome de Cristo. A primeira avaliação que Cristo faz daquela igreja é esta: vocês retêm o meu nome. A segunda avaliação, ou o segundo elogio que Cristo faz daquela igreja é que aquela igreja não negava a fé. Nós estudamos na última quarta-feira sobre a igreja de Esmirna e a ordenança de Cristo aos crentes de Esmirna foi esta: ser fiel até a morte. E vale lembrar que ser fiel até a morte aqui não implica ser fiel unicamente até o último dia de vida, mas ser fiel ainda que isto signifique morrer. Então, aqueles crentes em Pérgamo também, pelo menos a maioria deles, eram fiéis à fé em Cristo. Eles professavam uma fé tão ativa, tão vibrante, tão edificante, tão edificada em Cristo, que mesmo diante das assolações e desafios, eles permaneciam fiéis a Cristo. E em meio ao paganismo, em meio à idolatria, em meio a tantos desafios que o assolavam, alguns crentes permaneciam leais a Cristo, não se misturando com o panteão de deuses, não se misturando com a adoração ao imperador, não se misturando nos templos com os sacerdotes e sacerdotisas que prostituíam-se e comiam da comida oferecida aos ídolos. Eles perseveravam diante da perseguição porque tinham uma fé ativa, vibrante e edificada em Cristo Jesus. Meu amigo Bruno Farias está também nos acompanhando. Deus abençoe, meu amigo Ronilson Araújo, um abraço em toda a família. Estou com saudade de comer o lindo bolo da irmã Albonete. Que Deus abençoe todos vocês. Então, Cristo faz dois elogios. O primeiro, tu retens o meu nome. O segundo, tu não negaste a minha fé. Inclusive, Cristo faz questão de dizer que houve ali em Pérgamo
uma fiel testemunha dele. Cristo diz assim, ele faz menção a Antipas, ainda no dia de Antipas, minha fiel testemunha. Nós quase que não sabemos de nada sobre Antipas. Quem for Antipas, obviamente sabemos que ele foi um crente de Pérgamo que foi martirizado. Segundo Cláudio Honor de Andrade, Antipas nada temeu, denunciou os hereges, condenou os apóstatas e não deixou impune os abomináveis. Por isso, resolveram matá-lo. Mas o que torna esta carta atraente, significativa e importante é que Cristo diz daqueles crentes: houve aí entre vocês uma fiel testemunha minha. Ou seja, ele foi fiel até o fim. Ele não renunciou, apostatou-se, ele jamais deixou sua fé esvair-se, mas ele permaneceu fiel até o fim. Ele era e ele foi a minha testemunha. E isto dá-nos o sentido para que nós compreendamos que aqueles crentes eram perseguidos. Cristo cita apenas um mártir, isto é, Antipas, mas nós podemos entender nas entrelinhas que os crentes em Pérgamo eram perseguidos por não negarem a sua fé, sobretudo por não adorarem ao panteão de deuses que havia em Pérgamo. Olha o que Cristo faz. Ele avalia, ele elogia alguns e reprova outros. Qual a reprovação que Cristo encontra naquela igreja? Eu falei no início desta aula que Pérgamo é o símbolo, como o nome Pérgamo significa casado, Pérgamo é o símbolo dos crentes que estão casados com Cristo e símbolo daqueles que estão casados com o mundo e os seus prazeres. Então, assim como haviam crentes casados com Cristo, que não negavam sua fé, que conservavam o nome de Cristo, haviam também, infelizmente, crentes casados com o mundo e seus prazeres. Então, Cristo vai reprová-los. Como ele faz isso? Ele escreve, versículos 14 e 15. Mas algumas poucas coisas tenham contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Gente, embora os crentes permanecessem fiéis, eles estavam permitindo um movimento herético florescer em seu meio, e assim colocando toda a igreja em risco. O problema não era externo, mas interno. Tens em teu meio, Cristo disse. E o que havia no meio da igreja? Havia a doutrina de Balaão. Se você estudar o contexto histórico de Números, capítulos 22 e 24, você vai ver Balaão como uma figura que, inclusive, a tradição atribui-se Balaão como um falso profeta, tentando amaldiçoar o povo de Israel, e também através de Balaque, envolvendo o povo de Israel com mulheres estrangeiras. Então, a doutrina de Balaão está relacionada com a idolatria e imoralidade. Os ensinos de Balaão levavam os crentes a tropeçarem na prostituição. Como eu disse inicialmente, haviam templos em Pérgamo dedicados a vários deuses, e dentro destes templos haviam sacerdotes e sacerdotisas que, como forma de adoração aos deuses, eles se prostituíam. Então, haviam muitos crentes que estavam sendo levados, conduzidos e imersos na prostituição e imoralidade. Você vai ver isso também, Paulo combatendo essa ação maligna ou esse desvio doutrinário, desvio dos crentes de conduta, de piedade, sobretudo nas cartas que ele escreve à igreja de Corinto.
Então, a doutrina de Balaão levava os crentes a tropeçarem na prostituição. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15, vai falar sobre o caminho de Balaão. Judas, versículo 11, vai falar sobre o erro de Balaão. E está ligado à prostituição e imoralidade. Aí Cristo não vai falar somente de Balaão e Balaque. Ele vai falar de alguns crentes que conservavam a doutrina dos nicolaítas. E enquanto os cristãos em Éfeso odiavam a doutrina dos nicolaítas, os crentes em Pérgamo, eles conservavam, eles mantinham, eles seguravam. Então, eles amavam aquilo que Cristo odiava. E também os nicolaítas, segundo a maioria dos estudiosos, levavam os crentes a comerem a comida oferecida aos ídolos, participarem das festas, enganando-os com a ideia de ser apenas um dever cívico. Olha que coisa interessante. Como havia muita atividade cívica na cidade, a procissão do imperador, as festas aos deuses, e havia muita comida no meio dessas atividades, então muitos crentes eram seduzidos a participarem como se fosse apenas um evento cívico que eles, como cidadão de Pérgamo, deveriam participar. E eram levados a prostituir-se, a imoralidade, enfim. Então, eram duas doutrinas ou dois ensinos heréticos que levaram alguns daqueles crentes a viverem uma vida imoral, devassa e distante do modelo que Cristo ensinou e instituiu para eles. Então, nós vimos a avaliação, elogio, reprovação. Nós vamos ver o alerta. Antes disso, eu quero mandar um abraço para alguns amigos que estão nos assistindo. Meu amigo Anderson Farias, um abraço, amigão, um abraço na Brenda. Meu amigo Ivaldo Vieira, meu amigo Ronildo Viana, pastorzão, Deus abençoe. Meu amigo Davidson Mota, Deus abençoe. Vamos partir para o último ponto e a conclusão. Cristo faz um alerta àqueles crentes que haviam se desviado. Qual é o alerta que Cristo faz? Versículo de número 16. Ele recomenda e alerta. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Em todas as cartas em que há crentes que desviam-se da verdade, Cristo sempre recomenda e, concomitantemente, ou seja, seguindo a recomendação, ele sempre traz uma mensagem de alerta. Então, qual é a recomendação de Cristo? Arrepende-te. A solução de Deus para os crentes casados com Satanás era a mudança, mudar a conduta, mudar o comportamento anterior, tanto espiritual quanto ético. É este o significado de arrependimento no presente texto. Mudar atitudes espirituais e éticas. Esta é a recomendação. E qual é o alerta? Se você não se arrepender, eu mesmo em breve virei a ti e batalharei com a espada da minha boca. Lembrem-se que Cristo se apresenta à igreja de Pérgamo como aquele que tem espada aguda de 2 fios. E é com esta mesma espada que indica juízo vindouro, trazendo a ideia de guerra, que Cristo batalharia contra todos aqueles que desviaram-se da sua palavra. Então, Cristo propõe, ou vocês fazem guerra contra os hereges, aos que seguem a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas, ou eu vou guerrear contra vocês. Conclusão. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, que é uma expressão, um alerta que Cristo faz em todas as 7 cartas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha só.
Olha a promessa que Cristo faz àqueles que vencerem. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Olha só, olha que coisa interessante. Cristo promete aqui duas coisas. A primeira, ele promete àqueles crentes que se eles vencessem, se eles perseverassem, eles teriam o privilégio, primeiro, de comer do maná escondido. Há pelo menos 5 interpretações aqui sobre o que vem a ser, ou pelo menos 6 interpretações do que vem a ser o maná escondido. A primeira, a tradição diz que na época da destruição do Templo de Salomão, Jeremias recebeu orientação de Deus para pegar a arca e escondê-la debaixo da terra no Monte Sinai, para ali esperar o escatom, ou seja, as últimas coisas. Quando o Messias colocaria a arca no novo templo. Portanto, o maná escondido está ligado à festa messiânica do final dos tempos e refere-se à fidelidade, à felicidade eterna no céu. A segunda interpretação do que vem a ser o maná escondido está relacionado à Eucaristia, à ceia, a uma antecipação da era messiânica. A terceira interpretação é que o maná poderia ser uma comida celestial ou espiritual disponível aos vencedores. A quarta interpretação é que o maná é o pão dos anjos e se tornará a comida dos santos. A quinta interpretação, o maná é Cristo, o pão da vida. E a sexta interpretação é que o maná, no contexto helênico, poderia se referir aos pequenos grãos de incenso usados sobre altares pagãos no culto ao imperador. Neste sentido, aqueles que se recusam a participar da adoração ao imperador receberiam, entre aspas, incenso celestial quando reinassem com Cristo no reino messiânico. Era Cristo, minha gente. Era Cristo dizendo àqueles crentes que se eles vencessem, se eles privassem dos manjares oferecidos aos ídolos, eles comeriam na eternidade o maná escondido por Deus. Eles receberiam o maná de Deus. Olha que coisa interessante. A segunda promessa que Cristo faz. Cristo diz assim: ao que vencer, receberá uma pedra branca e um nome escrito na pedra. Há pelo menos 7 interpretações sobre o que vem a ser esta pedra branca, um novo nome na pedra. A primeira é que a pedra branca poderia se referir a uma joia, no sentido do Antigo Testamento, seja na tradição judaica, em que joias caíram junto com o maná. A tradição judaica ensina que, junto com o maná no deserto, caíram também joias. A segunda interpretação para a pedra branca é que nos antigos tribunais, os jurados lançavam uma pedra branca ou uma preta dentro de uma urna para votar pela absolvição ou culpa da pessoa julgada. Então, a pedra branca poderia indicar a absolvição. Em terceiro lugar, era comum membro de uma associação comercial ou os vitoriosos dos jogos usarem pedras brancas como bilhetes de entrada nas festas, como também comer à vontade para entrar em jogos. A quarta interpretação é que os pagãos muitas vezes possuíam amuletos mágicos com nomes secretos, geralmente um dos deuses, sobre si para se protegerem do mal e para dar sorte. Se esse era o contexto, o nome de Cristo ou de Deus seria escrito na pedra do crente. Quinta interpretação. Quando gladiadores eram libertos das arenas, recebiam pedras, na verdade placas de ossos, com seus nomes e com data da liberação cravados. A sexta interpretação. A concessão de uma pedra com um novo nome escrito nela era frequentemente feita para os iniciados no culto de Asclépio, o deus da cura, simbolizado pela serpente. A sétima interpretação
Pode haver aqui um contraste entre a natureza permanente de uma pedra como superfície escrita, muitas vezes usadas na antiguidade, e a falta de permanência do pergaminho, tão famoso em Pérgamo. Então, estas são as interpretações da maioria dos estudiosos sobre o que viria a ser a pedra branca. Seria esta um prêmio dado aos vencedores, aqueles que praticavam esportes, que corriam nos jogos de atletismo, ganhavam uma pedra branca, ou aqueles que estavam em julgamento, recebiam uma pedra branca como absolvição? Ou então seria esta pedra branca uma pedra de entrada nas grandes festas, simbolizando que os crentes que se privassem das festas aos deuses receberiam na eternidade uma pedra branca, indicando que eles participariam para sempre das festas com Cristo? Seja qual for a verdadeira interpretação, porque não há consenso entre os estudiosos. Só vale ressaltar que nós estaremos para sempre com Cristo. O Apocalipse fala de pelo menos novo nome, novas vestes, novo cântico, novos céus e nova terra. Todas as coisas novas. Eis que faço novas todas as coisas. Então, que a mensagem à igreja de Pérgamo sirva de fundamento para a edificação da nossa fé. Que diante dos desafios que assolam o atual cenário do mundo, sobretudo, assola a igreja em todos os tempos. Que estejamos a cada dia firmes unicamente em Cristo. Que a nossa fé esteja alicerçada unicamente em Cristo Jesus. Que estejamos aliançados com Ele, casados com Ele, preservando e conservando o nome dEle. E também mantendo a nossa fé ativa, vibrante e edificada unicamente de Cristo. Que sejamos nós a semelhança daqueles crentes fiéis que lá haviam, mesmo na cidade onde o trono de Satanás estava implantado, mesmo na cidade onde Satanás reinava. Havia uma igreja ali que, como aquela que se levantou com a espada de Cristo, levantando a bandeira do Evangelho, não se constrangeu, não se limitou, não acovardou-se diante da atual resistência que ali havia. Antes, permaneceu ativa, vibrante e constante, vencendo Satanás, seu comando e suas ordens. Ali permanecia fiel e mantinha o nome de Cristo. Que eu e você, a cada dia, venhamos preservar, conservar tanto o nome de Cristo como a nossa fé nele. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua vida. Se Deus nos permitir, estaremos na próxima quarta-feira, no mesmo horário, às 20 horas, estudando sobre a carta à igreja de Tiatira. A quarta carta à igreja de Tiatira. Eu aguardo você e que Deus te abençoe sempre. Que a cada dia você venha dedicar-se à causa de Cristo, ao seu evangelho. Eu vou deixar essa live salva, se você quiser assistir depois, enviar nos grupos, compartilhar com seus amigos, faça isso. Que Deus te abençoe. Um abraço, minha gente. Uma semana ou o desenrolar de uma semana de vitórias para todos vocês, em nome de Jesus.